Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar na casa de Francisco e trazer um pouco desses aprendizados que a gente faz, né, ao longo das nossas leituras. Poder dividir com vocês um pouco sobre o assunto dentro da espiritualidade. Certinho? Tá bom. Muito obrigada. Assim a gente vai agradecendo o apoio da COM no momento para poder trabalhar com a palestra. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre inteligência e instinto, que é do capítulo 5, Livro dos Espíritos, Princípio Vital, que nós vamos falar um pouco sobre o que significa inteligência e instinto, de acordo com a nossa doutrina. A questão 71, no Livro dos Espíritos, começa perguntando: a inteligência é um atributo do princípio vital? O que os espíritos respondem? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. São vivas, mas não pensam, mas necessitam de quê? De cuidados, não é verdade? A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, como a planta. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais, da troca, né? Essa interação. Então, somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Então, vejam bem, o exemplo da planta. Eu gosto de trazer esse exemplo porque eu acho ele muito interessante. Todos nós temos, quem pode ter a oportunidade de cuidar das suas plantas, tem umas que a gente gosta mais, a gente dá mais atenção. Eu gosto de trazer o exemplo. Eu tenho um antúrio na minha casa que ele deve ter uns 5, 6 anos. Quando eu comprei, ele era pequeno. Hoje ele está num vaso enorme e eu converso com ele todos os dias. Eu digo para ele: como tu tá lindo, como tu tá bonito. Gente, ele dá uns antúrios, sem exagero, deste tamanho. Lindo. E meu marido brinca: mas e tu conversa com as plantas? Não é que eu converso, eu gosto tanto de ver aquele antúrio florido, colorido, com uma aparência, umas folhas enormes. E eu percebo isso. E ao estudar esse tema, eu me identifiquei com a relação que eu tenho com o meu antúrio na porta da minha casa. Eu tenho outras plantas que estão nos vasos, mas elas não são tão bonitas quanto o meu antúrio. Eu rego, né, sempre que eu posso, todos os dias, cuido delas, mas com toda certeza, esse antúrio tem um amor especial por ele. E aí parece que ele se corresponde comigo, porque ele, a cada vez que nasce um antúrio, o antúrio é maior. Ele começa bem pequenininho e eu penso: não, desta vez ele vem pequeno. Então ele vem pequenininho. Quando eu olho, ele está deste tamanho, brilhoso. Então vejam bem, ele não tem inteligência, ele não sabe e não entende que eu falo com ele. Mas a minha relação com ele é uma relação de cuidado. E a planta recebe isso como uma forma de sobreviver à sua própria espécie. Então existe uma relação entre nós e as plantas. Isso depende da forma como a gente atua, como a gente influencia, como a gente pode passar esse cuidado que a gente tem. Se as plantas correspondem, quiçá os seres animados, não é verdade? E aí Allan Kardec diz o seguinte: a inteligência é uma faculdade especial. Então as plantas não são inteligentes, como os animais animados, mas elas têm esta necessidade de vida e de perpetuação da espécie. Então a inteligência ela é própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, como pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Então, a inteligência é uma faculdade de quem? Dos seres animados. As plantas não são inteligentes, mas elas respeitam a sua própria natureza. Então,
estamos aí, né? A natureza mostrando para nós o quanto elas precisam dos cuidados humanos e o quanto nós precisamos dela. Né? O quanto a natureza, as plantas, as árvores são importantes para nós, assim como nós também somos importantes para elas. É uma troca. Não existe inteligência por parte das plantas, mas existe inteligência por parte de nós. Nós sabemos que precisamos da natureza. E a natureza nos corresponde com a forma como nós cuidamos dela. Então vejam bem, a inteligência parte de nós. E a natureza responde conforme a nossa inteligência. Conforme nós lidamos com ela. Começa assim. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade, nem inteligência, são os corpos brutos. O que seria isso? O vidro, a madeira, né? O ferro, o aço, a pedra. Não é? Eles são seres inanimados, mas eles existem. E eles trocam moléculas entre si para poder fazer algo com ela. O ferro, tu não consegue colocar uma propriedade de uma madeira no ferro. Tu não consegue colocar o ferro na madeira. Tu pode aliar, usar a madeira, usar lá alguma coisa, colocar algo para melhorar a condição. Vamos lá, um cabidezinho para pendurar os nossos utensílios quando chegamos em casa. Cabidezinho de madeira com ganchinho de ferro. Isso é uma troca, mas eles não se conversam. Então, eles são inanimados, mas eles têm uma utilidade. Então, os corpos brutos têm utilidade, mas não têm inteligência. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Aqui nós podemos entrar um pouco na história dos animais. Alguns animais a gente pensa que eles são muito inteligentes, mas eles não são só muito inteligentes. Eles são o quê? Intuídos. Eles têm a percepção da necessidade do que eles precisam fazer para dar continuidade à sua existência. Quem já não viu os passarinhos namorando? Quem já não viu um passarinho tentando conquistar a sua fêmea? E como é a trajetória deles? Eu gosto muito, na frente da minha casa, como na frente da casa de todos nós, tem os fios de luz, e os passarinhos ficam ali, e a gente fica olhando, e eles namoram, e eles trocam carícias. Mas por quê? Porque existe um instinto, a necessidade da perpetuação da espécie. Eles não são inteligentes, eles são sobreviventes. E pode ver que os passarinhos só acasalam com aves das suas espécies. Né? Um passarinho, uma pombinha, jamais vai acasalar com um franguinho. Um franguinho não vai acasalar com um peru, porque cada um na sua espécie. E eles se procuram, e eles se entendem, e eles se organizam. Eles não são inteligentes, eles são intuídos, eles são capazes de se reproduzir de acordo com a sua própria espécie. Mas eles não têm inteligência, eles têm a necessidade da continuidade da vida. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda o princípio da inteligência, que lhes dá a faculdade de pensar. Aqui quem entra? Nós. Não é verdade? Nós temos a capacidade de pensar, temos a vitalidade, temos a inteligência de fazer com que as coisas deem certo através da nossa percepção dos fatos, do nosso entendimento, do nosso aprendizado. Claro, e temos o livre-arbítrio para isso, né? E temos essa faculdade de pensar. Então, um exemplo, né? Todos nós, quando nascemos, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a gatinhar, vamos aprendendo, depois de gatinhar, a caminhar, um passo à frente do outro. Isso é uma intuição, isso é um desenvolvimento da capacidade intelectual e cognitiva do ser humano. Quando ele se dá conta que a criança, né, que ele descobre que a criança pode ficar de pé, logo que ele faz, ele corre.
Só que ele ainda não tem o pensamento desenvolvido que logo adiante, se ele não cuidar, ele cai. Cai e pode se ferir. E ao longo do seu desenvolvimento, ele aprende a caminhar, ele aprende a se cuidar, ele aprende a desviar e deixa de correr tanto e passa a caminhar. Então isso é uma capacidade de pensar e colocar a nossa inteligência a funcionar. Chegamos todos aqui caminhando, porque não precisamos correr. Nós sabemos que tem os espaços para sentar, para ouvir, mas se por acaso alguém disparar um alarme e disser que tem alguma coisa que pode acontecer, o que nós vamos fazer? O que a nossa inteligência faz? O que o nosso pensamento nos diz? Nos intui? Vamos todos sair correndo, né? É claro. Se tocou um alarme e avisou que tem perigo, vamos sair correndo. Só que a gente, nesse momento, sabe que só tem uma porta, muitas pessoas, temos que pensar que será uma pessoa de cada vez, para que todos possam ter o socorro adequado. Então, vejam bem, nós temos, então, a intuição, né, o instinto da sobrevivência, o pensamento e a inteligência. Isso cabe a nós, nos desenvolvermos e nos aperfeiçoarmos. Questão 72. Qual é a fonte da inteligência? Isto não é mais do que uma comparação. Não, mas não exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Trazendo exemplo dos animais. Né? Eu gosto muito de trazer esses exemplos. A gente pensa, existem alguns animais que têm a propriedade da inteligência. O animal mais inteligente, entre todos os seres não pensantes, é da família dos macacos. Né? Os orangotangos, os maiores, né? Os gorilas, são os seres dos animais mais inteligentes. Depois vem uma classificação, vem os golfinhos, o cavalo, o cachorro e assim sucessivamente. Mas vejam bem, o que os orangotangos, o que os macacos fazem é diferente de quem? De um cachorro. É diferente de quê? De um cavalo. Então, como eles são mais desenvolvidos. E nós um dia já fomos assim também. Nós um dia fomos muito primitivos e o que fez com que nós mudássemos? A necessidade da evolução. Os animais permaneceram na sua própria função de animais animados e racionais. E nós, com a capacidade e com a inteligência, fomos nos desenvolvendo, com a necessidade. Todos nós sabemos que os nossos ancestrais são quem? Os homens das cavernas. Como é que eles sobreviveram? Como é que eles aprenderam? Que as fêmeas ficavam nas cavernas, cuidando da prole, e de que não entrasse nenhuma fera para prejudicar ou para comer os seus filhotes. E eles, os homens, saíam para caçar, trazer a caça para sobreviver. E assim eles foram desenvolvendo, descobriram o fogo, né? O fogo é o que trouxe a grande revolução, o homem descobriu a roda, e aí nós fomos evoluindo. Então vejam bem como o homem foi se apropriando. Mas o macaco não conseguiu. Ele ficou lá na sua espécie, ele é inteligente, lá aonde ele deve ficar, lá no meio das árvores, lá no meio da natureza. Alguns deles, quando precisam ser cuidados, não podem mais voltar para a natureza, mas precisam de quem? Dos cuidados dos humanos. E assim, sucessivamente. É o que difere os animais irracionais dos racionais. A questão 73. O instinto é independente da inteligência? Eu gosto muito dessa figura, né? Precisamente não. Porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. E é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Essa figura explica tudo. Quando os patinhos nascem, eles não sabem o que os espera. Eles sabem que eles vão eclodir, vão sair de dentro da casquinha, né? Eles vão aprendendo, vão bicando a casquinha pelo instinto deles, até que eles saem, até que eles começam a dar os primeiros passos.
Alguém ensinou eles que eles têm que seguir a sua mãe? Não. Quem já não viu uma patinha com os patinhos seguindo? Ninguém ensinou eles. Ninguém disse para eles que eles deveriam seguir a sua mãe. Mas é o instinto de sobrevivência. Eles trazem consigo, na sua bagagem genética, esta intuição de seguir. E eles só vão aonde vai a sua mãe. Eles só entram na água quando elas pulam na água e ensinam que, além de caminhar, eles podem nadar. Diferentemente dos humanos, né? Os humanos não sabem que eles podem aprender a nadar, a não ser que alguém ensine eles. Se tu atirar uma criança dentro da água, né, dentro de uma piscina, tem que ter um professor, tem que ter alguém ali e uma idade determinada. Porque ele não sabe que ele pode, ele precisa de ensino. Diferentemente do animal, que ele sabe, ele tem essa intuição. E ele vai atrás, e depois que ele sai da água e que ele nada, ele tem a intuição de que ele sabe caminhar. E assim, ela não precisou falar, ela não precisou dizer. A intuição dos patinhos foi de seguir a sua mãezinha. E eles não sabem que ela é a mãe, ninguém disse para elas. Mas a intuição contribuiu para que eles a seguissem e se desenvolvessem e depois formassem a sua própria família. Cada um deles, os fêmeas e os machinhos, vão, mais tarde, quando crescerem, escolherem os seus parceiros e dar continuidade e seguir aquilo que eles trouxeram na sua intuição. Por isso que eu acho essa figura que ela esclarece tão bem a diferença da intuição, da inteligência. Eles não são inteligentes, eles são intuitivos. Eles trazem consigo esta percepção e essa necessidade de sair e não ficar parados. Eles não ficam parados, né? Eles vão atrás. Ninguém disse para eles, mas eles sabem que eles precisam. A questão 74. Né? Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e onde começa outro? A resposta qual é? Não. Porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Quem não sabe como funciona o João de Barro? Que coisa mais linda é a história do João de Barro. Ele constrói a casinha dele como? Sempre na mesma posição. Ele sabe que ele precisa ter uma posição, ele sabe que ele precisa dentro. Quem já não viu uma casinha? Ela tem compartimentos para proteger do sol, para proteger do vento, para que quando eles coloquem os seus ovinhos, esses ovinhos possam eclodir também e possam os seus filhotinhos serem bem cuidados. Então, eles sempre vão construir na mesma posição, de frente para onde eles entendem que é o melhor ângulo, ou menos sol, ou menos vento, mas ninguém disse isso para eles. Eles trouxeram também, né, no instinto deles, essa capacidade. E quem examina uma casinha de João de Barro diz o quê? Que bichinho inteligente. Né? Diferente do ser humano. Para o ser humano ele teve que estudar, teve que aprender como é que se constrói uma casa, teve que entender que determinadas propriedades precisam ser colocadas numa casa, um pouco mais de madeira, um pouco mais de ferro, um pouco mais de cimento, de pedra, de tijolo. Nada disso foi ensinado ao João de Barro. E ele vai lá e ele encontra o barro exatamente igual ao que ele precisa. Todas as casinhas de João de Barro são iguais. Sempre o mesmo barro, o mesmo material. Quem ensinou? Ninguém. A intuição. Eles sabem. E eles trazem consigo e os filhotes deles vão aprender com eles. Ninguém viu eles construindo. Então eu acho essa história da... E eles são, os João de Barro, eles são fiéis. Né? Eles são monogâmicos, eles são fiéis. Eles, quando escolhem a sua parceira, é com ela que eles têm os seus filhotinhos e ficam naquela casinha ali. Até que os filhotinhos crescem, vão embora, e eles também vão embora e constroem outras casas em outros lugares. Quantas casinhas as pessoas encontram abandonadas, não é verdade? E é um amor a casinha deles, né? A questão 75 diz o seguinte: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não.
Ninguém perde o instinto. Nenhum de nós perde o instinto de sobrevivência. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem, ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Todos nós temos o instinto de sobrevivência. Por que nós desenvolvemos o medo? Por que o medo nasce conosco? Alguém disse para nós, ao longo da nossa vida, que a gente deveria ter medo? Claro, com a educação, a gente vai dizendo para as crianças, cuidado ao atravessar a rua, cuidado ao conversar com pessoas estranhas. A gente desenvolve neles a educação, mas eles trazem consigo o instinto da sobrevivência. Por que nós temos esse cuidado? É o instinto da sobrevivência. O medo é algo que nos alerta que algo é perigoso e nós precisamos nos cuidar. Algo muito interessante, o fogo. Quando a gente liga o fogão, né, coloca fogo lá. Por que a gente se cuida? A gente coloca a panela adequada. Por que a gente cuida do forno? Porque a gente sabe que o fogo queima, que o fogo... Mas a gente só sabe quando ele realmente dói em nós. Mas se a gente nunca se queimar, nós sempre vamos nos cuidar. Porque nós sabemos o nosso instinto e alguém também nos ensinou. Cuidado com o fogo. Porque ele vai trazer para ti muita dor. A gente ensina as crianças a não colocar os dedinhos na tomada para não levar o choque. Porque a gente sabe o quanto é doloroso. E quando tu ensina, ele desenvolve esse instinto. E a gente cresce com esse instinto de proteção, de sobrevivência. Claro, tem pessoas que se arriscam mais, né? Mas o instinto nunca se engana, né? Quando o instinto desenvolve em nós a intuição. Algo me diz que eu não devo atravessar aquela rua. O que acontece? Daqui a pouquinho, do nada, aparece um carro ou uma bicicleta que poderia ter te atropelado, poderia ter te machucado. Isso é o instinto instigando a nossa intuição. Questão 75. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe livre arbítrio. Então vejam bem, a gente sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que serve e o que não serve. E a gente faz determinadas coisas sabendo exatamente o que pode nos acontecer. E mesmo assim, a gente se arrisca. E mesmo assim, a gente faz. Principalmente, vamos trazer um exemplo, né, muito doloroso na vida de muitos familiares, que a gente já falou anteriormente, a drogadição. Né? Todas as pessoas que se envolvem com álcool, com drogas, sabem, todos sabem, que aquilo pode trazer consequências dramáticas. E mesmo assim, o indivíduo se arrisca. Mesmo assim, ele vai lá e experimenta, até que ele se torna um dependente, trazendo consequências gravíssimas não só para ele, como para a família e para toda a sociedade. Mas ele sabe, ele tem isso, e mesmo assim ele se arrisca. Então isso a gente muitas vezes confunde, né, quando não tem essa percepção dos fatos, que é de novo a nossa capacidade do livre-arbítrio. Todos nós sabemos o que é bom e o que não é, o que é arriscado e o que é permissivo. Aí Allan Kardec vem e fala: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são o resultado de apreciações e de uma deliberação. Então, o instinto, quando trabalhado pela inteligência, traz grandes resultados para nós. Um exemplo, estamos com fome.
A gente está com muita fome. O que a gente faz? A gente vai lá, a gente está em casa, né? Não é hora do almoço ainda. A gente sabe que está... Vamos nem falar no hora do almoço, é da janta, né? Do almoço para janta é de tarde. Mas a gente sabe que de noite a gente vai comer alguma coisa. A gente vai lá, prepara alguma coisa, elabora. Ai, tem um pãozinho, vamos colocar alguma coisinha dentro desse pãozinho, né? Ou um queijinho, ou um mel, uma manteiga, sei lá, o que gosta. A gente tem a capacidade, a intuição nos diz que estamos com fome. E nossa inteligência vai lá e elabora aquela comida. Mas não elabora muito, porque mais tarde tem o jantar. Ou elabora bem e opta por não jantar. É a nossa inteligência interferindo na nossa intuição de sobrevivência. E muitas vezes, quando nós estamos com fome, a nossa capacidade de atuar fica prejudicada. E a nossa inteligência precisa sanar a nossa fome. Pessoas com fome ficam com a sua capacidade de percepção e de atenção muito prejudicadas e podem ter algum prejuízo. Isso pesquisas já revelam. Eu trabalho nessa área com testagens e muitas vezes quando eu aplico testes e se as pessoas estiverem com fome, elas têm um resultado diferenciado. E quando eu faço o levantamento e pergunto, algumas delas me dizem. Certa vez eu aplicava um teste e a pessoa, apliquei durante 3 vezes. E a pessoa sempre tinha um resultado negativo. E eu perguntei para ela, tu já almoçou? Eu aplicava o teste, era 1h da tarde. Eu disse, não. Ele disse, eu não almocei ainda. Eu disse, tu tem dinheiro para almoçar? Não. Eu disse, mas tu tem dinheiro para comprar uma banana? Ele disse, uma banana eu tenho. Estamos aqui na frente, tem uma fruteira. Vá lá e coma 2 bananas. Espere mais ou menos uns 30 minutos e volte. Impressionante. Ele voltou e ele conseguiu ao menos 50% de resultado positivo, que até então ele não conseguia. Toda vez que ele se submetia, era próximo, logo depois do almoço, ele não tinha almoçado ainda, porque ele saía do trabalho e ia se submeter. E isso é provado. Claro, naquele momento, a única coisa que eu pensei era que ele pudesse comer uma banana. A banana é uma coisa que sustenta, é uma coisa que alimenta, e o cérebro estava diretamente relacionado à intuição da sobrevivência. Ele precisava comer, ele precisava alimentar o corpo. E com fome, ele não conseguia resolver as questões que eram solicitadas para ele. E assim, a intuição, ela varia em suas manifestações, segundo a espécie e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção, das coisas exteriores, ele se alia à inteligência. O que quer dizer a vontade e a da liberdade. Então, a inteligência nos promove o quê? Capacidade de agir, de novo, livre-arbítrio, a liberdade de fazer dar certo, de fazer com que as coisas aconteçam, a nossa capacidade de discernir o que serve e o que não serve, né? A nossa percepção do que é moral e do que não é moral, a nossa condução da nossa vida, de nós fazermos o melhor, tudo isso é inteligência. Nós temos uma intuição que nos ajuda a sobreviver, que nos ajuda a evoluir. Então veja bem como nós evoluímos. De novo, né? Trazendo lá os homens das cavernas. Né? Não precisamos ir muito longe. Tinha a minha avó, faz alguns anos que morreu, e ela dizia, gente, hoje a gente tem café moído. É só comprar o cafezinho, o pozinho do café, colocar no coador e passar um café. Ir na padaria, comprar um pãozinho, comprar uma manteiguinha, uma natinha, e o café está pronto. Mas eu sou de um tempo em que nós tínhamos que colher o café, secar o café, moer o café, esperar, e aí então a gente poder usar esse café. Não tinha perto da nossa casa um lugar para comprar pão. Então nós tínhamos que ter a farinha, né? Muitas vezes farinha de mandioca, farinha de milho, colhido do milho, milho secado e moído. Né? Nossa,
Eu nem posso imaginar isso, a não ser o que eu vejo na TV. Né? Os jovens, né, para nós irmos concluindo, os jovens olham para nós e dizem, como que vocês sobreviveram até agora sem celular? Eles não imaginam uma vida sem celular. E o que é isso? É a nossa inteligência se apropriando das necessidades do homem para dar a melhoria para a nossa qualidade de vida. Veja bem como nós melhoramos a nossa qualidade de vida. E como a intuição ainda nos protege. Então sempre vamos valorizar a nossa intuição, a nossa percepção, os nossos sentimentos sobre aquilo que nós vamos fazer. Para que a nossa inteligência possa reagir e trazer para nós bons frutos. Então, assim, mais uma vez, né, agradeço a oportunidade de estar aqui na Casa de Francisco, ao pessoal do apoio, pela projeção, pelo som e pela presença de todos vocês, nesta tarde de final de feriadão. Muito obrigada. Que assim seja.